Em um momento da história, talvez a humanidade tenha recebido um sinal extraterrestre, sem anúncio, sem confirmação e sem que quase ninguém percebesse. Esse sinal foi tão incomum, tão fora do esperado, que por alguns instantes levou uma dúvida que nunca foi completamente descartada. E se aquilo não fosse apenas mais um ruído do universo? Porque o mais intrigante não é a ideia de que algo tenha sido detectado, mas o fato de que por um breve momento aquilo parecia fazer sentido demais para ser ignorado, e ao mesmo tempo estranho demais para ser explicado. E é exatamente isso que torna essa história tão incrível. Olá, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao Inove Curiosidades. Já se inscreve no canal para explorarmos juntos os mistérios do universo. Frequentemente, cientistas detectam ondas invisíveis que atravessam o espaço por milhões, às vezes bilhões de anos, carregando fragmentos de eventos que aconteceram muito antes de qualquer ser humano existir. Cada estrela que explode, cada nuvem de gás que colapsa, cada galáxia que gira lentamente no vazio. Tudo isso deixa uma assinatura, um rastro silencioso que continua viajando indefinidamente. O problema é que esses sinais chegam até nós quase mortos, fracos, a um nível que desafia a compreensão. Para conseguir detectá-los, nós construímos máquinas que são essencialmente ouvidos gigantes, apontados para o infinito. Os radiotelescópios. Estruturas enormes, muitas vezes isoladas do mundo, posicionadas em regiões onde o silêncio da Terra é quase absoluto, porque qualquer interferência, um satélite, uma transmissão, até mesmo um aparelho doméstico pode ser mais forte do que aquilo que vem do espaço profundo. Esses instrumentos não captam imagens, eles captam padrões, sequências de dados que à primeira vista parecem completamente aleatórias. A maior parte do tempo é exatamente isso que são: ruído. Um fundo constante de informações sem significado aparente. Mas, ocasionalmente, algo diferente aparece, um desvio, uma estrutura, um padrão que não deveria estar ali. E foi exatamente isso que aconteceu em 1977. Em uma rotina completamente comum, analisando páginas e mais páginas de dados impressos, um astrônomo se deparou com algo que interrompeu o fluxo automático do trabalho. Não porque ele estava procurando aquilo especificamente, mas porque aquilo simplesmente não poderia ser ignorado. O sinal era forte demais, limpo demais, organizado demais. Ele não apareceu de forma abrupta, ele surgiu como todos os outros sinais deveriam surgir, crescendo gradualmente conforme a rotação da Terra alinhava o radiotelescópio com a origem da emissão. Mas diferente de tudo que já havia sido registrado, aquele sinal não se perdia no ruído. Ele se destacava, dominava completamente a leitura. Era como se, por um breve momento, todo o resto tivesse sido silenciado. Durante 72 segundos, aquele padrão se manteve perfeitamente consistente. A intensidade aumentou, atingiu um pico claro e depois diminuiu de forma simétrica, exatamente como se esperaria de um sinal vindo de um ponto fixo no espaço sendo captado por um instrumento artificial. Não havia irregularidade, não havia distorção, não havia nada que sugerisse interferência local. Diante daquilo, a reação do cientista foi curiosamente humana. Ele não escreveu um relatório técnico detalhado, não formulou uma hipótese imediata. Ele apenas circulou o trecho e escreveu uma única palavra ao lado: "Uou!" E esse nome ficou. Mas o que realmente transforma esse evento em algo difícil de ignorar não é apenas a forma do sinal, é a frequência em que ele foi detectado. Existe uma faixa específica do espectro de rádio conhecida como a linha do hidrogênio. Essa frequência não é aleatória. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo e está presente em praticamente tudo. E por isso,
Essa faixa sempre foi considerada, por muitos cientistas, um ponto lógico para qualquer tentativa de comunicação entre civilizações. Afinal, se você quisesse ser encontrado por qualquer inteligência capaz de estudar o cosmos, você escolheria um canal que todos conhecem. E foi exatamente nesse canal que o sinal apareceu. Isso não é uma prova absoluta, mas também não é algo irrelevante. O que torna tudo ainda mais desconcertante é o que aconteceu depois. Ou melhor, o que não aconteceu. O sinal nunca mais foi detectado. Nas décadas seguintes, aquela mesma região do espaço foi observada repetidamente, com equipamentos mais avançados, com maior sensibilidade, com metodologias mais refinadas. Mas o resultado foi sempre o mesmo: silêncio. Nenhum outro evento apresentou as mesmas características. Nenhuma repetição confirmou o fenômeno. Isso coloca o sinal WOW em uma posição estranha dentro da ciência. Ele existe, foi registrado, os dados são reais, mas ele não pôde ser reproduzido. E sem repetição, não há confirmação. Sem confirmação, não há conclusão. Algumas explicações tentam encaixar o evento dentro do que já conhecemos. Uma delas sugere que pode ter sido uma emissão natural extremamente rara, talvez originada de algum tipo ou processo ainda pouco compreendido. O universo é vasto o suficiente para comportar fenômenos que ainda não catalogamos. Mas até hoje, nenhum outro evento semelhante foi observado com as mesmas características. E então, inevitavelmente, surge a hipótese mais incômoda, a de que aquele sinal possa ter sido de alguma forma artificial. Não uma mensagem estruturada, não um código complexo, mas um pulso, um evento simples, algo que não foi feito para ser interpretado imediatamente, mas apenas detectado. O problema dessa ideia não é apenas a falta de evidência, é o que ela implica. Porque, se aquilo foi intencional, então não foi uma conversa, foi uma tentativa, e talvez uma tentativa única. Isso nos leva a uma pergunta que raramente é feita de forma direta, não porque seja absurda, mas porque não temos como respondê-la. E se o universo não é silencioso? E se ele está constantemente emitindo sinais, e nós simplesmente ainda não sabemos reconhecer a maioria deles? Ou pior, e se reconhecermos apenas quando for tarde demais? O sinal WOW não prova nada, mas ele também não desaparece. Ele permanece como um registro, um ponto fora da curva, um evento que não se encaixa completamente em nenhuma explicação confortável. Mais de 40 anos depois, ele continua sendo exatamente o que sempre foi, um mistério. Talvez o sinal tenha sido apenas um fenômeno raro, talvez tenha sido um erro, ou talvez tenha sido exatamente o que parecia. Mas até que possamos provar qualquer uma dessas possibilidades, ele continuará sendo algo difícil de ignorar. Um evento breve, um padrão inesperado, e a sensação desconfortável de que, por um instante, nós não estávamos apenas observando o universo, nós estávamos sendo respondidos. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o sinal WOW pode ter sido de origem extraterrestre?